Bom dia para aqueles que vão estar vendo à tarde, boa tarde, à noite, boa noite. Deus abençoe vocês grandemente. E hoje, pela manhã, eu senti de Deus de fazer essa reflexão juntamente com vocês, nesse devocional, Senhor. E eu estava a pensar como o ser humano hoje está fragilizado. E um dos maiores problemas que nós percebemos, que está levando muitos seres humanos, muitas pessoas, a uma decadência de ego no espiritual, é alimentar as coisas passadas. Ficar remoendo as coisas que magoou, as coisas que frustraram, criando sentimentos que distanciam-nos de Deus, dando-nos um sentimento que nos põe em xeque-mate, ou até mesmo em pontos de interrogações. Quem sou eu? Para onde vou? Da onde eu vim? Para que eu vim? E isso está trazendo um desconforto, mexendo com o psicológico e levando muitos a uma depressão psicológica e também espiritual. Isso é um problema sério. Eu não vou dizer que nós estamos vivendo, como alguns dizem, uma geração fraca, mas hoje nós estamos sendo, parece que, mais atacados. E o que eu mais entendo dessa fragilidade que nós encontramos hoje nas pessoas, não é nem porque é uma geração fraca, mas é uma geração mal alimentada. Hoje nós vemos aí pela internet e até mesmo nas igrejas, os pastores hoje têm medo de pregar a verdade. Muitos têm medo de pregar aquilo que realmente a Bíblia quer passar, o alimento sólido. Medo das pessoas saírem da igreja, medo das pessoas não irem mais. E isso tem causado uma deficiência espiritual na igreja por causa da palavra pregada. O alimento não é sólido. Então nós vemos muitas pessoas indo às igrejas, indo aos cultos, mas mal alimentados. E quando vem o problema, o espírito não está forte, a alma não está forte e não suporta. Então hoje qualquer tempestade, qualquer frustração, qualquer sentimentos que mexe com o psicológico, as pessoas elas entram em colapso. E nós vemos hoje a deficiência humana mediante aos problemas. E eu me lembro quando, no meu início da fé, eu nasci num berço evangélico, mas eu me lembro que, ao decorrer do tempo, tínhamos problemas sim, mas os irmãos eram firmes nos cultos, na igreja, o pastor era respeitado, os pastores não se corrompiam, era muito difícil um pastor se corromper. E hoje nós vemos a corrupção também está sendo gerada por causa da formação de pastores de hoje que nós vemos também. Pastores mal formados, pastores que se auto-intitulam e abrem as suas igrejas, ou se abrem, se consagram a si próprios sem chamado e depois lançam-se no campo e são recebidos por outras igrejas também, que estão recebendo pessoas aí de qualquer jeito também, sem uma formação espiritual. E hoje nós vemos aí, como a própria Bíblia diz, essa semente disseminada. Porém, a Bíblia deixa claro: acautelai-vos dos falsos profetas, que venham até vocês, até nós, como lobo vestido de ovelha, mas são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Então hoje nós vemos aí, pela internet, mensagem sendo pregada a grosso modo para alimentar egos, pastores que se auto-intitulam, pastores que sem formação, sem chamado, que disseminam o semente de um evangelho falsificado, uma comida falsificada, um agrotóxico espiritual. E isto é uma causa de nós vermos tantos crentes fragilizados nessa depressão espiritual e psicológica. Então hoje não aguentam mais
os problemas, as aflições. E Jesus Cristo, ele nunca nos disse que nós teríamos paz neste mundo. Ele fala, em mim teremos. Vocês vão encontrar paz em mim. Em mim vocês vão ter paz. Mas neste mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo, ou seja, ter bom ânimo é você ter esperança, é ter fé, consciência que nós não pertencemos a este mundo. E não podemos nos abalar pelos problemas. Pai do Senhor, pastor Ezequiel, Deus abençoe, viu, meu querido? Pastor Emerson, Deus abençoe. E então nós precisamos nos fortalecer na palavra. Então eu cheguei a essa conclusão para comigo. Um dos maiores problemas de nós vermos essa deficiência e uma geração fragilizada. Pulam igrejas em igrejas, o pastor não pode chegar com uma palavra realmente verdadeira, uma comida forte, não pode chamar mais a atenção. As pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, tem que tratar as pessoas com mel, porque a palavra ela é doce como mel, mas ela é amarga ao ventre, porque a palavra é um remédio para curar as enfermidades da carne e da alma. Então nós precisamos entender que hoje o que nós percebemos é que os pastores, não generalizando, mas muitos pastores da internet, pessoas que se intitulam, e muitas igrejas estão preocupadas em encher e arrecadar. Encher e arrecadar. E com isso vai amaciando o ego, aquele evangelho de amor, 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 e porque Deus é amor, Jesus é amor, 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 mas vai chegar naquele dia, esse mesmo Jesus de amor vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade. Então o mesmo amor que te dá a oportunidade, o mesmo amor que te dá uma segunda chance de você se levantar, é o mesmo amor que vai te condenar e lançar no lago de fogo e enxofre. Então não adianta, irmãos, nós ficarmos aí querendo encher igreja e criarmos esse monte de crente fraco, que não suportam nada, vivem de passado. E quando falam de passado, ficam se vitimizando, e ao invés de olhar para o alvo que é Jesus, se levantar a cabeça, passar sobre as águas, é um milagre, andar sobre as águas, sobre os problemas, enfrentar o mal, o problema, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Ele está dizendo, não tem problema se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque tu vai estar comigo. E não vai me livrar do vale da sombra da morte. Ele nunca disse que ele iria ser livrado do vale da sombra da morte, mas ele disse que ele seria consolado. A tua vara e o teu cajado me consolará. Ou seja, eu vou passar pelo problema, mas eu vou estar abraçado por ti, Senhor, tu vai estar comigo. E eu sei que eu não vou perecer. E se ainda que eu pereça, eu não tenho medo nenhum. Como diz o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Eu não sou deste mundo. E quando nós vemos lá em Isaías capítulo 11, fala assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa profecia se cumpriu. O trono de Davi passou por muitas dificuldades. Desde a divisão do reino, a raiz foi danificada. Houve uma danificação na raiz de Jessé. Mas, mesmo de uma raiz danificada, brotou ou brotará um renovo. Ou seja, nós temos que entender que como nós vemos esse processo do nascimento de Cristo, da geração de Davi, desde o Éden acho que é 3:15, 3:16, aonde vem a promessa que da semente da mulher nasceria Jesus, que pisaria na cabeça da serpente e ligaria-nos o que nós passamos no Éden, e por meio dessa raiz nasceria um renovo agora aqui em Isaías, uma raiz danificada, uma raiz que sofreu, que passou por problemas, mas dela sairia um renovo. Então Jesus, ele é um renovo. Jesus nos faz coisas boas, nos dá vida nova. E quando nós encontramos Jesus, não significa que nós
vamos andar em vida confortável, sem problema, mas nós vamos passar por um renovo. Mesmo de uma raiz danificada, brotará uma nova vida. E quem vai dar vida é aquele que tem o 7 Espírito de Deus, que está em nós. Que espíritos são esses? É o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor no Senhor. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitos já perderam o temor no Senhor. E quando nós perdemos o temor no Senhor, deixamos de ser sábio. E quando nós deixamos de ser sábio, nós não discernimos mais o que é certo, o que é errado. Não discernimos mais o que é a fé. E nós perdemos a fé e começamos a viver de passado. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, o Senhor promete renovar todas as coisas. Renovar, restaurar. O Senhor Jesus sempre fala em renovação. A Bíblia sempre fala em renovação. E o homem tem que ter sempre renovado, porque em algum momento da nossa caminhada nós nos fraquejamos, mas o que nos renova é a palavra. E o que está faltando hoje são as pessoas comer a verdadeira palavra de Deus. Parar com esse negócio, as igrejas, os pastores têm que cair na realidade, parar de querer encher, parar de querer arrecadar, sair desse complexo fechado da falsa profecia, do evangelho falso, do evangelho falsificado, que está deixando muitos crentes doentes. E é por isso que hoje nós vemos tanta depressão espiritual, por falta de um alimento sólido. Falta de alimento sólido. Aí você diz assim, tudo bem. Quando nós vemos lá em Isaías 43, versículo 13, eu acho lindo esse versículo. Eu vou começar a entender quem é o Deus que eu sirvo. Quem é o Senhor da minha vida? Não são os problemas, não são as deficiências. Eu não posso esperar nada desse mundo. Eu preciso correr atrás para vestir, para comer, para me alimentar, para suprir as minhas necessidades. É claro. Mas a minha esperança não está nesse mundo. Eu não vou esperar conforto nesse mundo. Porque ainda que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Está lá em Isaías 43, 13. Então nós entendemos, quando fala que ninguém pode escapar das minhas mãos, em outras traduções, e não há nada que possa escapar das minhas mãos, que fala ninguém, outros fala nada. Ele está dizendo o seguinte, mãos é ter o controle, mãos é estar manuseando, ou seja, eu tenho o controle de tudo. Mesmo que você esteja danificado, mesmo que as tuas raízes sejam danificadas, mas se você tiver Jesus Cristo na tua vida, vai brotar uma nova raiz. Mesmo de um ser, de uma mente danificada, vai haver um renovo. E como que eu posso me renovar? Como que eu posso encontrar esse renovo verdadeiro? Primeiro é ouvir a verdadeira palavra de Deus, receber a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Hoje o que está acontecendo, como as pessoas podem ir em qualquer canto e ouvir aquilo que ela quer, quando ela ouve a palavra de Deus, a verdadeira palavra que cura, que liberta, que salva, que levanta, a verdadeira palavra que leva o homem realmente a Deus, ele ignora, porque encontram comidas, buffets de todos os tipos, e ele vai buscar aquilo que ele quer ouvir, porque vai ter chave, porque Deus é bom, porque ele vai conseguir. É só palavras de autoajuda, só palavras de up, e isso está me deixando um pouco chateado, irmãos.
E aí as pessoas chegam de uma forma decadente, de uma forma frita, cheio de problemas, lembrando das coisas passadas, só trazendo coisas do passado para justificar as fraquezas de hoje. Porque eu sofri muito lá, por isso que eu sou assim hoje. Porque eu fui, na igreja que eu fui maltratado, por isso que eu sou assim hoje. Eis que tudo se fez novo. Eu estava danificado, mas nasceu em mim uma nova, da raiz danificada, brotou em mim a esperança que é Jesus Cristo. E agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura e eu não vou me abalar por nada. E ainda que eu tiver que passar pelas frustrações de um casamento, pelas frustrações da falta de dinheiro, por problemas de saúde, não importa, eu não vou ter medo, porque eu sei quem é o meu Deus. E Ele está no controle de tudo. Então enxugue as suas lágrimas. Saiba que a palavra de Deus nunca nos prometeu conforto. Ele disse que em Cristo teríamos em paz, mas no mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E como que eu posso passar por esse renovo? Eu vou te falar lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora é a palavra que vai me fortificar. Como o próprio Deus disse a Josué, da morte de Moisés, Josué entrou em um colapso psicológico. Ele entrou numa frustração e uma depressão. Mas o Senhor Deus falava: Josué, Moisés morreu, meu servo morreu, agora é com você. Josué, ele recusava. E ali depressivo, você fala: tenha bom ânimo, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também serei com você. Porém, se você seguir o que você aprendeu, se você seguir os passos da lei, colocar a palavra no teu coração e fazer tudo como Moisés fez, vai dar tudo certo. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou estar com você. A questão é que a palavra esteja em você, que você cumpra os mandamentos que está na palavra. E a Bíblia deixa clara: tudo, se eu estiver em você e a minha palavra, se você estiver em mim, a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir em meu nome, eu dou para você, desde que você obedeça a minha palavra. Mas hoje nós estamos vivendo momentos difíceis e as pessoas estão perdendo o juízo espiritual, ouvindo fábulas, vivendo de fábulas, enriquecendo muitos por aí. Aqui não está bom, vou para aquela igreja. Aqui, essa palavra não parece. Esse pastor está muito duro, eu vou para outra igreja. Esse pastor não sei o que, eu vou para outra igreja. E tem pastores de todo jeito. Igreja a todos os jeitos. Hoje, baladas espirituais. Tem até carnaval gospel, se você quiser. Só não pode entrar no céu. O céu são para os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Aí você vai dizer para mim que eu sou careta, que eu sou retrógrada. Eu não sou retrógrada, eu sou Bíblia. Tanto que lá em Mateus capítulo 7, para nós terminarmos esse devocional de hoje, e coloque isso no teu coração e leva isso para a tua vida. Para com esse negócio de ficar ouvindo esses up da internet, que está te matando aos poucos e você não está percebendo, está te fragilizando e você não está percebendo. Está hora de tomar leite, como diz o apóstolo Pedro, e vamos comer uma comida mais sólida, que alimenta e te deixa de pé em meio às aflições. Lá no capítulo 7, a Bíblia deixa cá, capítulo 7, versículo 15, versículo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Primeiro, nesse versículo, você não precisa procurar a porta larga, ela te chama, ela te seduz, e são muitos.
Olha só, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não encontra, simplesmente entra pela facilidade. Agora a porta é estreita, e por ela ser apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Ou então nós temos que procurar essa porta estreita. Procurar a porta estreita. E são poucos que a encontram. Porque essa porta estreita você vai ouvir aquele livrinho que João comeu. É doce na boca, mas é amarga no ventre. Porque a palavra é um medicamento que cura. Eu nunca vi remédio gostoso. E tem mais. E quando nós vemos lá o versículo 15, diz assim: e tenham cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinhos e figos dos abrolhos? Aí você vai ver lá o versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Não pense você que expulsar demônio, fazer milagre, andar sobre as águas, pode ir lá ressuscitar defunto, não é garantia de salvação. São maravilhas que Deus faz. O homem não faz essas coisas por ele mesmo. E eu estou observando que muitas coisas acontecem pelo próprio diabo. E muitas pessoas nas igrejas glorificam o diabo. É o diabo trabalhando, é o diabo fazendo as obras, te enganando. E muitos, quando Deus usa alguém, ainda idolatra o vaso que Deus está usando. E esse homem também recebe adoração para si, acaba se corrompendo também. Nós precisamos entender que nós vivemos em Cristo Jesus, e por Cristo Jesus tudo é dele, tudo é para ele, a honra é dele, a glória é dele, ele não divide a glória com ninguém. E eu preciso entender que a minha fé tem que ser absoluta em Cristo Jesus, e pararmos de ficar comendo comidas erradas e nos enfraquecendo e criando essa geração de crentes fracos, que não se pode falar nada, não se pode nem chamar mais a atenção, tornando-se rebeldes, presunçosos, soberbos. E quando o vento sopra, entram em desespero. Entram em desespero buscando consolo, buscando palavra em qualquer lugar. Em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não sabendo discernir mais o que é de Deus e o que é de Deus, o que é bom e o que é ruim. Não tem mais discernimento, desde que agrade aos seus ouvidos. E os pastores hoje estão preocupados muito em encher a igreja. Encher e arrecadar. Estão esquecendo que naquele dia nós vamos prestar conta diante de Deus. E muitos, talvez que se eu não me colocar na posição que eu ganhei para Jesus, entro no céu e eu fico para trás. Eu preciso me preocupar com a minha salvação. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Nenhum julgamento vai ser igual. O meu julgamento vai ser diferente. O seu julgamento é diferente. Deus é justiça. Deus é justiça. Ele é justo. Esse amor que nós pregamos, que amor é esse então, pastor? Não é o amor de abraçar o pecado, não é o amor de abraçar a sua soberba, não é o amor de abraçar a sua iniquidade. O amor de Deus está em Cristo Jesus, que nos deu uma segunda oportunidade. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus foi dado, e por meio do Espírito Santo ele foi gerado. E ele nasceu, caminhou sobre a terra, deixou-se o Evangelho de Cristo Jesus, revelando-se a graça de Deus por meio de Cristo, nos dando uma segunda chance de ser chamado filhos de Deus. Mas para isso nós temos que recebê-lo, aceitá-lo
e ouvir e obedecer a sua palavra. Esse amor tem um preço, sim. O preço foi caro na cruz do Calvário. E ele é a palavra, a espada de dois gumes. É ele o Cristo revelado. E esse amor é o amor pela palavra. Obedecer a sua palavra. E ele vai te dar graça, vai te dar força. E é o alimento espiritual que nós precisamos para suportar a caminhada do dia a dia. Então vamos chutar essa depressão espiritual, essa fragilidade psicológica. E tudo é psicólogo, e tudo é depressão, e tudo é porque lá me magoaram. Não, eu sou uma nova criatura. Deus nasceu em mim, Cristo Jesus nasceu em mim. Eu era danificado, mas dessa raiz danificada brotou o Espírito Santo. Por meio dele eu sou chamado Filho de Deus, e agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e nada vai me abalar, porque eu tenho certeza que Ele está comigo, e Ele vai me consolar em todas as minhas aflições. E se eu tiver que morrer pela causa, eu morrerei por Ele, mas não vou abrir mão da minha fé. A minha estrutura é Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus ama a tua palavra. E eu quero deixar isso para você. Acorde como um novo homem, uma nova mulher. Para de ficar ouvindo essas palavras de de autoajuda, que está danificando a tua estrutura espiritual, levando você a depressões. E essa geração de crentes que estão dando trabalhos aí, qualquer coisa muda de igreja, qualquer coisa, e abram suas igrejas, se auto-intitulam, porque não tem mais estrutura para ouvir a verdadeira palavra. E nós vemos que o Evangelho de Cristo é arrependei-vos. João Batista pregava, arrependei-vos, e Jesus iniciou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí o apóstolo diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. E essa humilhação, as pessoas confundem essa humilhação. Não é os humilhados será exaltado. Essa humilhação é você chegar debaixo da potente mão de Deus e entender as obras da carne. Senhor, eu sou um adúltero, Senhor, eu sou um soberbo, Senhor, eu sou um miserável, Senhor, eu sou um mentiroso, Senhor, eu sou um enganador, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero me humilhar, eu quero jogar esse homem no lixo, eu quero jogar desse velho homem no passado, no esquecimento. Me exalta, Senhor, me faça uma nova criatura. Deus não recicla ninguém, o Senhor te faz novo, e tudo se faz novo. Então chuta de lado essa decadência espiritual, essa frustração. Não deixa que isso venha te trazer desconforto espiritual, levando você a uma decadência e um colapso psicológico. Eu sei que Deus é contigo. Depois da tempestade vem a bonança. O mar pode estar raivoso, mas se você confiar, como Pedro confiou no início, você vai andar sobre as águas. Mas se você ter medo, vai entrar em colapso e você vai afundar. Mas se você clamar, Ele vai estender as suas mãos e te colocar sobre as águas de novo. O Senhor é contigo. O Senhor é com você. Ele te conhece. Antes de você nascer, antes da fundação do mundo, antes da criação das coisas. Deixa eu te falar um mistério para você. Antes da criação do céu, dos anjos, Ele já tinha você como projeto. Você não nasceu por um acaso. Não importa como que você nasceu, como que você foi gerado. Você não veio por um acaso. Tem um propósito o teu nascimento. Você veio para fazer a diferença e para ser diferente. O Senhor é contigo. Deixa que as coisas se renovam. As coisas passadas joga no esquecimento. Aquilo que te fez mal não deixa que te faça. Aquilo que te fez mal no passado não deixa que te faz mal no presente, para refletir no futuro. Levante a tua cabeça. Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Porém,
Que essa palavra seja uma palavra de conforto, mas sem Jesus você não é nada. E sem a palavra, verdadeira palavra, você não vai conseguir. É decadência após decadência, é abismo e outro abismo. É a palavra que nos fortifica. Atenta à palavra, e quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Pastor Ezequiel, Deus abençoe, meu querido. Quando for a Bauru, eu vou entrar em contato para te dar um abraço. O Emerson, meu amigo lá do Japão. O Emerson é um menino que hoje é avô, mas que fez parte da minha história. Deus abençoe grandemente. Patrícia, Deus abençoe, minha querida, grandemente sua vida, viu, pastora? Que Deus continue te abençoando, irmão Aparecido, pastor, Deus abençoe grandemente, irmão Aparecido, meu amigo, pastor. Que Deus abençoe, irmã Simone, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Orar. Eu sei que Deus, Ele se faz presente e leva essa palavra ao teu coração. Cuidado, cuidado. Ele vai voltar a qualquer momento. Não brinque, irmãos, em nome de Jesus. A qualquer momento a trombeta vai soar. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, juntamente subiremos e encontraremos com Ele nas nuvens. Que nós possamos ouvir a trombeta e ouvir o nosso nome ser chamado. Vamos orar? Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, graças eu te dou por tudo quanto tem feito, Pai. Continue nos abençoando, continue nos guardando. Dê-nos um dia de paz. Livra-nos de todo mal, de toda cilada do diabo. Que o Senhor possa interceptar todas as setas lançadas contra as nossas vidas. Dê-nos saúde. Cura as nossas feridas, Pai. No interior, no exterior, na mente, na alma, no corpo. Que nós possamos ser purificado por Ti. Entra com providência, seja em qual for a área, Pai, na família. Cuida dos nossos filhos, do nosso financeiro. Cuida da nossa vida. Zele por nós, eu te peço encarecidamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, meus queridos. Nós estamos ali na cidade de Canitar, em um grande trabalho do Senhor. AD Madureira, Campo de Ourinhos. E Deus tem se feito presente. Nós estamos lá na rua Manuel Ligeiro 324, em Canitar. Os nossos cultos é quarta e sexta às 19h30 e às 19 horas no domingo. Deus abençoe. Nosso seminário teológico agora é só o ano que vem, mas nós vamos dar início novamente. O nome do Senhor seja glorificado. Receba essa palavra no teu coração e coloque na tua cabeça que você tem o Cristo, o Todo-Poderoso, em tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Fica com Deus, meus irmãos.